A crise económico-financeira que se abateu sobre Portugal confirma mais uma vez a ditadura dos mercados sobre a política dos governos, com sérios riscos para a democracia. A denúncia vem de um homem que consagrou a sua vida à luta pelos valores democráticos, cuja notoriedade lhe permite hoje ser uma das vozes mais críticas em relação àquilo que chama os monstros do nosso tempo. Mário Soares, 2 vezes Presidente da República, o senhor considera que a União Europeia enfrenta um momento difícil, um dos momentos mais difíceis desde a sua criação? Que monstros ameaçam a União Europeia e, por arrasto, Portugal? Bem, antes de mais nada, é o domínio da economia, dos negócios sobre a política, que é trágica para qualquer país ou qualquer grupo de países. Eu acho que a União Europeia está hoje a atravessar a maior crise de sempre. E realmente os mercados, que estão completamente desregulados. E aqueles que dirigem os mercados, eu chamei-lhes monstros, e é verdade, são verdadeiros monstros, ninguém sabe de onde eles vêm e o que querem. Sabe-se que querem dinheiro e querem atacar o euro e atacar certos países, entre eles a Grécia, a Irlanda, Portugal, e vão vir outros. E isso é gravíssimo, porque não tem havido uma resposta solidária, como era necessário que houvesse, da parte da Europa. Agora, se aqueles que têm dinheiro, como é o caso dos alemães e da senhora Merkel em especial, julgam que pode mandar na Europa e germanizar a Europa, está muito enganada. O senhor tem-se mostrado, como se vê, muito crítico em relação ao papel da Alemanha e também da França na gestão da crise dos países periféricos. Considera então, de facto, que a Alemanha sofre de um egoísmo nacionalista? São os países ricos que ditam as regras? Não, não podem ser nem devem ser. Isso é um equívoco. Mas, realmente, a senhora Merkel procede como se fosse a dona da Europa e não é. Não é. Depois a França anda atrás da Europa, não se sabe bem porquê, mas também ninguém sabe qual é a política que faz o Sr. Sarkozy. Ainda há dias ele teve uma situação muito desagradável, que foi quando ele entrou com os aviões franceses a bombardear a Líbia, e depois, quando houve milhares de pessoas, milhões de pessoas que fugiram do norte da África para a Itália, para Lampedusa, o Berlusconi pediu auxílio aos seus parceiros, a França e a outros parceiros. A resposta foi que a Itália que resolvesse os seus problemas, que eles não queriam meter-se nisso. Ora, isso é qualquer coisa que está a corroer completamente o cerne da própria Europa. Em relação a Portugal, muito se repetiu que Portugal não era a Grécia, que Portugal tinha as contas em dia, mas afinal o mito caiu depressa. Esta falta de transparência que é global e que impede de agir é de facto o verdadeiro mal das economias dos países? Não, isso tem tudo a ver com o neoliberalismo e com a ideia de que o que comanda o mundo é o dinheiro e os negócios. E isso foi qualquer coisa que nasceu na América, que agora já não existe na América, porque o Presidente Obama, felizmente, acha que é necessário um novo paradigma de desenvolvimento económico, mas toda a gente hoje está a perceber que se nós continuamos nesse caminho, a Europa não vai ter futuro no mundo e vai ser uma espécie de apêndice infeliz da Ásia. O senhor defende, tal como o presidente Barack Obama, que deve haver uma mudança do atual modelo de desenvolvimento económico. No entanto, avisa também que existem ainda muitos Estados-membros onde há Madoffs à solta. Isso é verdade. É possível combater estes Madoffs europeus? Claro que é possível, é necessário saber quem são os responsáveis da crise que se gerou em toda a Europa e que está a alargar para o mundo inteiro e condená-los e julgá-los. Deixá-los agora, os mesmos que estão nos bancos, que foram responsáveis da crise, a resolver dinheiro, ainda dar dinheiro aos bancos de novo para os não deixar falir, e isso é que lhes interessa, bem, isso é pôr o mundo ao contrário. Quando Portugal anunciou o pedido de ajuda externa, o Financial Times disse no dia seguinte que
era uma vitória dos bancos. Concorda de facto que foi uma vitória dos bancos a entrada do FMI? Concordo, chegámos a isso, sim. Mas a verdade é que os bancos estavam num momento muito difícil, porque não são só os mercados que são maus. Há também outra coisa que é péssima, que são as agências de rating. Essas agências de rating são realmente coisas ilegais e que não têm nenhum sentido. E não têm nenhum sentido de responsabilidade, porque é que eles acusam os Estados-membros e com que direito é que o fazem e que autoridade é que o têm para fazer se ninguém sabe de onde eles vêm, o que é que querem e ao serviço de quem estão. Esse é que é o problema. É preciso mudar isso tudo. No entanto, o senhor diz que a avidez dos mercados não vai ficar por aqui, se as instituições europeias não reagirem. Na linha de mira poderá estar já a Bélgica, a Espanha, a Itália, talvez também a França. Poderá ser este o fim do projeto europeu e do euro? Sim, se isto continuar assim é o fim do projeto europeu, isso não tenho a dúvida. Mas eu estou certo que vai haver grandes reações. E as reações vão partir das próprias populações. Não é só no mundo muçulmano que as populações se revoltam. Podemos assistir a grandes revoltas dentro da Europa. E as pessoas não quererem que a Europa seja isto. A Europa não é isto. A Europa é outra coisa. A Europa é uma terra de ideal e de bem-estar social e de respeito pelo próximo. O senhor combateu o regime salazarista, conhece bem o lado obscuro dos nacionalismos e das ditaduras. Assusta o avanço da extrema-direita no seio desta Europa tão conturbada por todo o tipo de crises? Realmente assusta-me. E quando vejo, por exemplo, o que se passou, o que está a passar agora na Finlândia e o discurso desse novo presidente da Finlândia, que ataca, aliás, muito Portugal, sem nenhuma razão, esquece que a Finlândia foi invadida por os alemães e pelos soviéticos e que os europeus ocidentais apoiaram sempre a Finlândia. Como é que agora os finlandeses se fizeram tão fechados, tão reacionários, tão absurdamente conservadores? É triste para eles, em primeiro lugar, mas é triste para a Europa no seu conjunto. Os monstros que ameaçam a União Europeia, as crises económicas e políticas que pesam sobre a democracia, o perigo do regresso dos nacionalismos, foram algumas das preocupações aqui deixadas por Mário Soares.